Olá, olá, boa tarde, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, estudantes do primeiro ano do ensino médio. Sejam bem-vindos também todos os professores, porque eu sei que tem um monte de professores que estão acompanhando as aulas com a gente. Desejo que esse nosso encontro seja ótimo, que seja frutífero e que a gente termine a nossa aula de hoje sabendo um pouquinho mais do que a gente sabia quando a gente começou. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou professora de Sociologia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, afinal de contas, o que será essa coisa nova que se chama Sociologia. Antes da gente começar a conversar sobre o assunto propriamente dito da nossa aula, eu tenho algumas dicas para passar para vocês. Então, a primeira é assim. Para a gente conseguir aproveitar melhor a nossa aula, e aí vamos lembrar que, gente, da mesma forma como para vocês, estudantes, essa situação de estudar em casa, de não estar presencialmente na escola é nova, para nós, professores, ela também é nova. Então, nós vamos desenvolvendo esse caminho juntos, vamos palmilhando essa trilha juntos. É uma situação diferente, tanto para o professor que está aqui em frente às câmeras, que é novo, que não está mais frente àquele mar de gente que a gente podia ver as reações, né? Quanto para vocês, que agora vão passar bastante tempo em frente à telinha do celular, ou do computador, ou da televisão. Então, a gente vai caminho rumo a entender como é que funciona e qual é a melhor forma de fazer essa nova educação, esse novo ensinar e aprender. Daí, nesse sentido, mesmo que a gente esteja numa nova situação totalmente diferente da que a gente tinha antes, eu queria começar compartilhando com vocês um pressuposto que eu carrego comigo desde que eu comecei a dar aulas, isso há 10 anos atrás, e que é o seguinte: nós estamos aqui partilhando o nosso tempo. Vocês estão generosamente oferecendo uma parte do tempo de vocês para mim e eu espero oferecer a vocês algo que esteja à altura do tempo que vocês estão disponibilizando para mim. Porque eu parto do ponto de vista e da premissa de que se nós estamos num encontro, nós temos que ter uma troca. Então, eu não estou aqui para ensinar apenas, eu estou aqui, na verdade, talvez mais, eu esteja aqui para aprender com vocês. Então, eu queria convidá-los a estarem de verdade aqui comigo nesta aula e estarem preparados para isso, estarem assim de corpo e de mente inteiros, né? Então, o que eu queria convidar? Gente, saiam da cama. Eu sei que tem vários de vocês que estão assistindo aí deitadões na cama, no sofá. E aí, quando a gente está nessa situação, quando a gente está de pijama, a gente está deitado, parece que não tem muita disposição, parece que não tem muito vigor, parece que o nosso corpo e a nossa mente não estão muito dispostos a fazer aquilo que a gente está se propondo. Então, seria legal se vocês conseguissem criar uma rotina, né? Então, saiam da cama, se ajeitem, né? Tomem um banho. Se vocês fossem para a escola, vocês teriam que tomar um banho, colocar uma roupa, né? Então, seria legal poder manter essa rotina, se preparar efetivamente para estudar, ter um canto na casa de vocês em que vocês consigam organizar o material de vocês, deixa lá o caderno separado, deixa a borracha, lápis, caneta, tudo que você for precisar para assistir a aula. É interessante, é uma atitude que valoriza não só o professor que está oferecendo esse encontro com vocês, mas valoriza também o próprio conhecimento de vocês, a construção do conhecimento de vocês, e é uma atitude de valorização, de dizer o seguinte: olha, a gente está nesse momento difícil, a gente está nesse momento, né, de aprendizado, enfim, mas eu não vou deixar que esse momento prejudique a minha obtenção de conhecimento e a minha vida escolar. Eu acho que é até uma postura revolucionária se a gente for pensar que o mundo coloca uma situação perante a gente e a gente, perante essa situação que o mundo colocou, a gente age em cima dela de modo a tirar um benefício próprio, a fazer um usufruto do que foi colocado como desafio. Então, queria um pouco colocar isso. Tomem notas, gente. Uma das melhores formas de aprender é tomando notas, né? Há um tempinho atrás eu dei uma aula aqui no Centro de Mídias, não sei quantas de vocês acompanharam, mas eu estava contando uma anedota
de um autor italiano, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, o nome dele é Antonio Gramsci. Ele é um teórico muito famoso, excelente teórico das ciências sociais, e ele ficou muito celebrizado, claro, por várias obras que ele escreveu, mas principalmente por uma obra que se chama Cadernos do Cárcere. Essa obra é muito ampla, ela é muito vasta, está dividida em vários tomos, mas uma parte dessa obra ele escreveu enquanto ele estava preso. Então, o Gramsci passou um tempo preso durante a ditadura fascista do Benito Mussolini lá na Itália. Ele fica preso, uma das suas passagens pela prisão foi entre 1929 e até 1935. E enquanto ele estava preso, o Gramsci recebia muitos livros para ler, para passar o tempo lá enquanto ele estava na cela, né? E uma vez um carcereiro perguntou assim para ele: olha, o Gramsci, você fica aí, né, o dia inteiro nessa cela sozinho. Eu sei que você lê muito, estou vendo aqui uma pilha de livros aqui do seu lado, mas o que mais que você faz para passar o tempo? Aí o Gramsci olha para o carcereiro e diz o seguinte: bom, eu leio muito, mas eu não estudo, porque não me deram lápis e papel. Então, olha o que o Gramsci está dizendo. Eu posso ler o quanto for, eu posso assistir quantas aulas forem, mas se eu não tiver a autonomia de pegar um lápis, de pegar um papel e de tomar notas, isso significa, se aquilo que eu estou lendo ou ouvindo não passar por dentro de mim e não sair de dentro de mim através da palavra no papel, de uma forma totalmente minha, não sei se eu estou estudando, não sei se eu estou aprendendo. Então, quero convidar vocês a tomarem notas do que eu for trazendo para vocês hoje. Gente, tomar notas. Olha, cada professor tem um jeito de dar aula e cada aluno tem um jeito de tomar notas também. Cada aluno tem um jeito de assistir aulas. Então, tomem nota do jeito que vocês acharem melhor. No caderno, na folha sulfite, na folha... caneta, lápis. Gente, não importa. Cada um vai desenvolvendo a sua metodologia própria. O importante é que, se em 6 anos de prisão o Gramsci escreveu uma obra da envergadura dos Cadernos do Cárcere, vocês imaginem o que uma vida inteira de anotações não pode trazer de frutífero para vocês, certo? Então, tomem notas, beleza? Uma segunda coisa que eu quero colocar antes da gente entrar navegando no nosso assunto é a respeito do uso do chat. Por que eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso? Porque eu, particularmente, vim aqui hoje imbuída do mais profundo respeito pelo ato de educar, pelo ato de aprender e pelo encontro que a gente está tendo mediado pela tecnologia. Pelo mais profundo respeito a todos vocês que estão generosamente me oferecendo uma parte do tempo de vocês. Eu gostaria que a utilização do chat também estivesse imbuída desse respeito profundo por esse momento bem significativo que é o de troca de conhecimentos. Porque o que a gente está fazendo aqui agora não é nada trivial, é bem profundo. É uma troca de conhecimentos em que a gente está mobilizando, vamos mobilizar a história da humanidade, o que a humanidade fez até aqui. Então, se a gente puder ter essa postura de reverência, de respeito, eu acho que a gente consegue fazer com que seja um encontro bem legal e bem frutífero. E por que eu estou falando isso? Porque eu dei uma aula hoje de manhã no 6º ano de História e eu tinha acabado de começar a aula às 9 horas da manhã, 9:02, apareceu assim no chat: acaba logo essa aula, gente! Isso machuca. Não façam isso. Aproveitem esse momento para cultivar vocês mesmos, certo? Vamos lá, então. Já cantei a bola para vocês, já disse que vai ser uma aula de sociologia. Eu sei que vocês que estão no 1º ano do ensino médio nunca tinham tido sociologia antes, né? Sociologia é uma disciplina que só aparece no ensino médio.
E eu acho que seria importante se a gente pudesse construir nesses 45 minutos que estaremos juntos um caminho que nos leve a compreender o que é sociologia afinal, qual é o objetivo, quais são os objetivos desta ciência, para que ela serve e como ela se articula com as outras ciências humanas. É um objetivo bem pretensioso, mas acho que conseguiremos chegar lá. Para a gente começar, então, vou colocar aí na tela uma questão que eu gostaria que vocês respondessem com os conhecimentos que vocês têm até aqui. Se não conseguirem responder, não tem problema nenhum. Coloquem da maneira como vocês conseguirem, o que vocês acharem. Vou deixar na tela por 3,5 minutos e vou lendo, então, as respostas que vocês forem colocando no chat. Combinado? Até daqui a pouco. Estava lendo aqui as interações de vocês no chat. A resposta apareceu nessa formulação aqui. Sociologia é um estudo social. Houve também aqueles que colocaram o estudo da sociedade atual, estudo do comportamento humano, ou, uma resposta um pouquinho mais comprida, teve aqueles que escreveram a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade. Aí, eu quero saber de vocês o seguinte. Vocês acham que essa resposta é um estudo social, estudo da sociedade, ciência que estuda a sociedade? Vocês acham que essa resposta, ela é bem precisa? Será que ela define o que seja a sociologia? Porque, quer ver, vamos pensar juntos.
Se vocês me dizem que sociologia é o estudo da sociedade, então o que é a história, se não é o estudo da sociedade? O que é a geografia, se não uma parte, o estudo da sociedade? O que é a ciência política, se não é o estudo da sociedade? Estão vendo? Essa resposta, ela é um passo, ela começou um caminho, mas ela é um pouquinho vaga ainda, não é? Então, talvez o que a gente precise fazer é começar a partir da resposta de vocês, que já nos dá uma pista. Qual é a pista que ela dá? Bom, se eu estou falando de sociologia, eu estou falando de uma ciência que tem uma relação bastante íntima com os fenômenos que se dão em sociedade, não é? Então, a sociologia, de fato, é uma ciência, de fato, ela tem uma relação bem próxima, indissociável, com os fenômenos que são propriamente sociais, ou seja, aqueles que acontecem em sociedade, mas ela tem que ter alguma coisa que a diferencie das outras ciências que também estudam a sociedade, isto é, também tomam a sociedade como objeto. Essas ciências são a história, a ciência política, a antropologia, até a economia. Porque a economia não é mais do que a ciência das trocas, e as trocas se efetivam pelos seres humanos, né? Então, em grande medida, todas as ciências ditas humanas têm a sociedade enquanto objeto de estudo, enquanto centro, enquanto cerne. Daí a gente vai ter que pensar, até o final dessa aula, a gente vai ter que ter chegado em alguma coisa, em alguma definição que diferencie a sociologia das outras ciências humanas. E a gente vai ter que entender também em que sentido a sociologia se relaciona com essas outras ciências humanas, certo? Então, para a gente começar a conversar, vamos pensar o seguinte. A gente vai aqui partir da premissa de que nós, seres humanos, somos animais que têm uma característica bem marcante. Nós somos animais chamados gregários. O que são animais gregários? Vou dar outros exemplos de animais gregários para vocês veem se vocês conseguem entender o que é. As formigas, por exemplo, são animais gregários. As abelhas são animais muito gregários. Os lobos são bastante gregários também. O que mais? Os elefantes, então, nem se fala. O que será que é gregário? Deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa aqui no chat. Não, até agora não. Sabem o que é um ser gregário? É um ser que gosta de viver em sociedade. É um ser que se organiza em coletividade. O ser humano é profundamente gregário. Desde os primórdios da humanidade, a gente se organizava em coletividade. Primeiro em coletividades menores, que eram os chamados clãs. Eram poucos indivíduos. Depois, o número de seres humanos na face da Terra vai escalando tanto, isso significa vai subindo tanto, que nós vamos nos organizando em coletividades maiores. Se no começo a gente se junta, porque é mais fácil viver junto do que viver separado, quer dizer, se eu vou me proteger do ataque de um animal feroz e selvagem, é muito mais fácil eu me proteger se eu estou em grupo. Se eu preciso caçar um animal para comer a sua carne e me proteger com a sua pele, é muito mais fácil fazer isso em grupo do que sozinho. Mas depois, os seres humanos começam a desenvolver laços de afetividade. Então, a gente não fica mais junto só porque a gente precisa um do outro. A gente fica junto também porque a gente gosta de estar juntos. Essa é a essência do animal gregário. O ser humano é profundamente gregário. E faz tempo que a gente pensa nesse tema, que a gente sabe disso. Se a gente voltar lá para a Inglaterra do século XVIII, tinha um filósofo chamado... Talvez vocês já tenham ouvido falar nele. Venham aqui comigo para a lousa. O nome dele é esse aqui. John Donne. E ele dizia o seguinte, olha, nenhum homem é uma ilha. Talvez vocês queiram anotar isso. Nenhum homem é uma ilha.
E quando ele fala, quando ele escreve essa frase, ele está precisamente localizando o problema da natureza gregária do ser humano. Nenhum homem é uma ilha. Isso significa... Nenhum homem pode viver sozinho. Porque uma ilha é um pedaço de terra cercado por água de todos os lados. Isto significa que ela está absolutamente isolada. Nenhum homem pode viver absolutamente isolado. Primeiro, porque não conseguimos. Segundo, porque não queremos. Primeiro, porque temos laços de necessidade. Segundo, porque temos laços de afetividade que nos mantêm com vínculos. Partindo desse pressuposto de que os seres humanos vivem em uma coletividade e que essa coletividade está marcada por diversos vínculos diferentes, a gente pode pensar que a sociologia é uma ciência que estuda alguma coisa que acontece dentro dessa sociedade composta por animais gregários que têm características de racionalidade, que vivem juntos tanto por necessidade quanto por laços afetivos. Talvez a gente possa começar aí nesse caminho, não é? O objetivo da sociologia é pensar um pouquinho, quer dizer, se você for pegar no início lá da sociologia, lá no século XIX, a gente vai ver que vários sociólogos diferentes já disseram a sociologia é isso e serve para isso. Dali a 50 anos, um outro sociólogo dizia a sociologia é isso e serve para isso. Dali a mais 30 anos, um outro dizia é isso e serve para isso. E esse é isso e serve para isso era sempre diferente um do outro. Porque, como qualquer outra atividade humana, a sociologia também é passível de ser mobilizada por interesses diferentes, né? Se a gente for pegar lá no início da sociologia, na época do positivismo, a gente vai ver que a sociologia era entendida como uma ciência cuja finalidade era a de fazer os indivíduos se conformarem, isto é, se encaixarem dentro dos moldes sociais. Hoje, a gente tem o entendimento de que a talvez principal função da sociologia seja a de fazer a gente perceber que nenhuma forma de olhar o mundo, nenhuma opinião que a gente tenha, nenhuma visão, nenhum ponto de vista é natural. Nenhuma opinião, nenhum ponto de vista, nenhum conhecimento é dado assim pela natureza. Se a gente andasse por aí pegando conhecimento nas árvores igual a gente pega fruta, bom, aí a natureza está dando conhecimento, ele é natural, mas a gente não faz isso. Nenhum conhecimento, nenhuma opinião brota do chão nem cai do céu. Todo conhecimento, toda opinião, todo ponto de vista, toda perspectiva, toda atividade humana é social. Isto significa é criada, é concebida, é inventada dentro da nossa sociedade, não é? Então, em algum sentido, talvez, a gente possa dizer que a função da sociologia, e talvez aquilo que a diferencie das outras ciências em alguma medida, é justamente o fato de que a sociologia se propõe, assim, de saída, ser a ciência que vai questionar uma coisa. Que coisa é essa? Essa ideia muito errada de que as coisas são naturais. Elas são assim porque são, sempre foram assim, sempre vão ser, eu não tenho nada a ver com isso, isso daqui é natural. Sabe aquela história? Quando a gente está passando pela rua e a gente vê um indivíduo bastante maltratado pela vida, ele está em situação de rua. E a gente olha para aquilo e a gente nem se afeta. E pensa assim, isso aqui é natural, tem tanta gente morando na rua, sempre teve, sempre vai ter, é natural. Não é natural. Não é.
é social. E eu quero que vocês relacionem a palavra social com a palavra criado, com a palavra concebido, com a palavra inventado. Qualquer coisa que não seja dada pela natureza. Qualquer coisa que tenha sido socialmente criada. Qualquer situação que tenha sido socialmente criada. Certo? Quando a gente fala em uma situação socialmente criada, a gente fala, entre outras coisas, de preconceitos, a gente fala, entre outras coisas, de autoritarismos, né? E aí, tem algumas frases, por exemplo, assim, ó, lugar de mulher é na cozinha. Tenho certeza que todo mundo já ouviu essa frase. Eu acho até que talvez tenha algumas pessoas por aí que já tenham até falado essa frase sem perceber o que no fundo ela significa, né? Vamos pensar em outra. Todo estrangeiro vem para o Brasil para roubar nossos empregos. Essa também aparece bastante. Ou então, bandido bom é bandido morto. Também é uma frase que aparece direto aí. Um monte de gente fala essa frase. Essas frases, elas circulam na sociedade. Elas são ideias mais ou menos irrefletidas, não é? Elas são ideias que não são naturais, que foram criadas e que vão encontrando eco dentro de algumas pessoas que vão propagando essas ideias. Essas ideias, essas frases, elas fazem parte de um certo conjunto de pensamento ao qual nós podemos dar um nome. Senso comum. Senso comum é o conjunto de conhecimentos, ideias, pensamentos assim, mais ou menos irrefletidos a respeito da sociedade e que a gente acha que são naturais, porque a gente nunca parou para pensar direito que... Vocês já viram algum animal, vocês já viram a natureza de alguma forma falar pra gente que mulher é inferior ao homem? Ou que bandido tem que ser morto? Ou que... Não, são concepções sociais. Nesse sentido, eu quero saber se vocês conhecem algumas outras falas típicas do senso comum. Contem aí pra mim no chat e a gente se vê daqui a pouquinho.
Vamos lá, então. Estava anotando aqui algumas frases que vocês me trouxeram no chat. Aliás, muito obrigada. Obrigadíssima, porque o chat me trouxe um montão de coisas aqui para a gente refletir. Eu poderia citar todas, porque todos trouxeram exemplos muito bons de falas típicas do senso comum. As que eu consegui anotar foram essas aqui, ó. Cota é esmola, né? Ou todo tatuado é drogado. Todo homem é lixo. Tem bastante gente que fala isso. Índio é tudo folgado. Que é uma mentalidade que veio assim e se estendendo na nossa sociedade desde do colonialismo português, né? Outra aqui que apareceu várias vezes. Cabelo bom é cabelo liso. Outra que apareceu uma mulher, quando é violentada, às vezes ela ouve assim, mas também, né? Com essa roupinha curta, com essa roupinha botada, com esse shortinho, pediu, né? Pediu para ser violentada. Essa é outra frase típica do senso comum. Obrigada, gente, por terem trazido todos esses exemplos. É isso. Vocês acho que entenderam a essência do que é o pensamento do senso comum. Esse pensamento assim que não para se analisar, que não para entender o que ele está dizendo no fundo e quais podem ser as consequências dessas palavras, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, o que é o senso comum? O senso comum, ele é esse tipo de pensamento que a gente veio conversando até aqui, que vocês me trouxeram ótimos, magníficos exemplos. Ele tem algumas características, né? Então, o senso comum, ele costuma ser superficial. São frases, opiniões, ideias que não vão muito no fundo da coisa, né? Ele costuma ser subjetivo. Então, são ideias que dizem respeito ao indivíduo, apesar de que o senso comum tem essa característica de se coletivizar, que a gente consegue ouvir as mesmas ideias e as mesmas frases várias vezes em diferentes contextos, em diferentes lugares, em diferentes momentos, né? Ele é também acrítico. Significa que ele é incapaz de fazer a crítica de si mesmo. Eu tinha dito para vocês que ele é superficial. Ele é também acrítico. Além de ficar na superfície da coisa, do fenômeno, da situação, ele é incapaz de refletir sobre si mesmo. Ele é acrítico, é incapaz de fazer a sua própria crítica. E por que a gente está conversando de senso comum? O senso comum é um fenômeno tipicamente social. As diferentes sociedades têm diferentes tipos de senso comum. Essas falas que vocês me trouxeram aqui, elas são bem próprias da nossa sociedade aqui no Brasil, que tem alguns tipos de preconceito, alguns tipos de ideias consolidadas. Se a gente for a outros lugares, a gente vai encontrar outras frases, outras ideias, outros pensamentos que representam o senso comum daquele local. O senso comum, muitas vezes, ele tem a ver também com a maneira como a cultura e a história foram caminhando ao longo do tempo, né? Com os pensamentos que foram se estabelecendo, a quais interesses esses pensamentos serviam, não é? Mas o senso comum é um fenômeno tipicamente social. E hoje, são muitos os sociólogos que dizem que o objetivo da sociologia enquanto ciência é combater, não o senso comum propriamente dito, mas o que pode emergir do senso comum. Qual é a função da sociologia? É combater os preconceitos, combater os autoritarismos, combater o abuso de poder, combater a mediocridade dos discursos que dizem que entender a sociedade é uma coisa simples. Essa é a função da sociologia. Ela se coloca hoje como uma ciência profundamente combativa. Talvez seja isso que diferencia um pouquinho
a sociologia, em termos de finalidade de outras ciências humanas, muito embora haja representantes dentro de todas as ciências humanas que se colocam muito alinhados com a combatividade conceitual que a sociologia carrega em si. Nem sempre foi assim. Contei para vocês que a sociologia veio passando por diferentes concepções, diferentes momentos, mas hoje a gente tem, de alguma forma, estabelecido que a sociologia parte do conhecimento do senso comum como matéria-prima, como ponto de partida, para chegar a um outro tipo de conhecimento, que é o científico. O que diferencia o conhecimento científico do senso comum? Bom, a gente tinha dito que o senso comum é superficial, que ele é acrítico, incapaz de pensar sobre si mesmo, que muitas vezes ele é preconceituoso, que muitas vezes ele dá margem a autoritarismos das mais diferentes naturezas. E o pensamento científico? O que o diferencia do pensamento do senso comum? Para começar, a ciência e a sociologia, se quer uma ciência, se pretende uma ciência, a sociologia tem, as ciências, inclusive a sociologia, tem um método. O que é um método? É um jeito de fazer as coisas, um certo caminho que vai sendo trilhado até chegar numa resposta ou numa ideia, né? A ciência, ela se coloca à disposição de ser refutada por novas descobertas, coisa que nenhum senso comum faz. O senso comum, aliás, ele é bastante dogmático. Muitas vezes ele vem assim para colocar um ponto final e encerrar a conversa. Se você está discutindo com uma certa pessoa a respeito dos direitos das mulheres, por um exemplo, e chega alguém e fala assim, é o seguinte, mulher tem que pilotar fogão. Então, o que essa pessoa quis fazer? Ela quis continuar o debate? Ela quis ir olhar com mais cuidado e com mais profundidade a respeito do que estava sendo conversado? Certamente não. Certamente o desejo dela é colocar um dogma, enterrar o assunto. É o seguinte, mulher tem que pilotar fogão, sempre foi assim, sempre vai ser, ponto, acabou. Isso é natural. Essa é a fala dogmática que muitas vezes emerge do senso comum, e a qual a sociologia se propõe combater, certo? Eu não quero que vocês pensem que o senso comum é sempre preconceituoso, não é isso. Ele pode dar margem, como ele é irrefletido, como ele é acrítico, ele pode dar margem a pensamentos bastante complicados de se manter, se a gente pretende levar um pensamento radical de que todos os seres humanos valem a mesma coisa, de que nenhum ser humano vale mais do que o outro, que todos os seres humanos têm que ser tratados como um fim em si mesmo e não como um meio para alcançar determinadas coisas, certo? E aí, nesse sentido, eu gostaria de ir me encaminhando para o final da nossa aula, contando para vocês uma anedota. Ninguém sabe se aconteceu, mas eu gosto muito de contar e eu torço muito para que ela tenha acontecido, que é o seguinte. Houve, na França, no século XX, um grande sociólogo chamado Pierre Bourdieu. Vou escrever o nome dele aqui para vocês e vou escrever com a deferência que esse mestre merece. Pierre Bourdieu. Diz a anedota que certa vez o Bourdieu estava dando aula na universidade em que ele era docente, lá na França. E ele estava dando aula de sociologia para um curso de engenharia. E ele passou o semestre inteirinho falando sobre sociologia com esses alunos da área de engenharia. Quando chegou no último dia de aula, um aluno supostamente levantou a mão e disse assim: "Ô, professor, é o seguinte, o senhor ficou aí o semestre inteiro falando pra gente de sociologia, o que é sociologia, os autores,
Só que assim, até agora, eu não entendi o que é sociologia. Aí, diz os outros estudantes que estavam ali na sala que o Bourdieu deu uma risada, olhou bem para ele e falou assim: olha, meu caro, você não precisa entender o que é sociologia. A única coisa que você precisa saber é que a sociologia é um esporte de combate. Quando Bourdieu fala que a sociologia é um esporte de combate, ele está posicionando esta ciência na linha de frente do combate a todas as formas de preconceito, a todas as formas de discriminação, a todas as formas de autoritarismo, a todas as formas de abuso do poder e a todas as formas de mediocridade do pensamento. É aí que ele localiza a nossa ciência. Essa ciência da qual faz 45 minutos que a gente está conversando e eu tenho certeza que talvez vocês já estejam se sentindo um pouquinho cansados. Eu encerro a aula com essa citação do grande Pierre Bourdieu, que não teria melhor forma de encerrar. Nada que eu disser daqui até o resto da minha vida vai conseguir explicar melhor o que é sociologia do que essa citação do Bourdieu. Então, fiquem com ela no coração de vocês. E aí, antes da gente encerrar, então, eu queria pedir uma tarefa para vocês, que é o seguinte. Vocês vão elaborar no caderno de vocês, onde vocês preferirem, vocês vão elaborar uma charge. Não sei se vocês sabem o que é uma charge. É uma espécie de história em quadrinhos, que pode ser bem curtinha, pode ser uma tirinha, enfim, em que vocês vão tentar colocar nessa charge a relação da sociologia com o senso comum, certo? E aí, só para vocês terem uma ideia, eu vi uma charge hoje que mostrava assim, o número 6 ou 9, sei lá, enfim, desenhado no chão. Desse lado, um homem dizia, isso aqui é 6. Do outro lado, um outro homem dizia, isso aqui é 9. E eles ficavam discutindo, porque depende da perspectiva, não é? Então, eu gostaria que vocês tentassem, se vocês não conseguirem, não tem problema, é um convite. Gostaria que vocês tentassem elaborar aí na casa de vocês uma charge que representasse, mostrasse um pouquinho o que vocês tiraram da aula de hoje, o que vocês entenderam do que seja senso comum, do que seja sociologia. E vocês podem mostrar esta charge para o professor de sociologia de vocês na escola, assim que as aulas retornarem. Eu tenho certeza que ele vai ficar extremamente feliz em receber essa atividade de vocês. É isso, eu me despeço de vocês, eu agradeço profundamente o tempo que vocês estiveram aqui comigo. Eu espero que eu tenha estado à altura de ter ocupado esses 45 minutos de vocês. Espero que terminemos a aula de hoje seres humanos um pouquinho melhores do que éramos antes. Até a próxima aula e tchau, tchau!